Após um dos melhores solos de bateria da história de Ringo Starr, já diriam os Beatles: no final, o amor que tu cedes é igual ao amor que tu recebes. Eu sou o Talecos JP neste podcast de jogos e subculturas e muito mais. E estou aqui com o Lucas da Silva, Expedisauro, e pergunto a ele: Lucas, o Boa Noite Gamers, quando acabar, como tu quer que seja esse final? Ah, cara, eu acho que imortal é só o que não morre no final, né? Já diz bastante. Putz grila, que invertido. Mas eu acho que assim, ó, a gente já citou então 2 ícones da música, né? Que é os Besouros e a Sandy. E o Júnior. E o Júnior, de fato. Que é um iconezinho pequenininho, assim, um atalho pra lixeira, talvez. Mas eu acho que o importante é a gente entender que nesse Boa Noite Gamers nós vamos tentar entender todas as nuances de um final. E calmem-se, talvez a thumbnail seja meio clickbait, mas nada aqui vai acabar. Porém, as coisas acabam, né? E eu acho que a gente, como um programa que tem o olhar nos videogames e nas subculturas, a gente pode fazer aí um grande pupurri de o que são finais em mídias diferentes. Porque, por exemplo, assim, ó, tem uma coisa que um amigo meu me falou há uns tempos atrás, cara, que nunca saiu da minha cabeça. Ele é um cara que ele, de certa forma, é gamer, só que há muitos anos, década, eu diria, ele joga só jogos que tu possa jogar multiplayer, competitivo, tipo CS, tipo LoL, por exemplo, assim. Aí eu tava contando pra ele de algum jogo novo, eu nem lembro qual jogo que eu tava dizendo nessa conversa, se era aquele Vampiro Bloodlines que a gente falou, se era um dos mais novos que eu tô jogando, eu sei que eu tava falando disso, e ele me disse assim, cara, o pior é que eu até tenho vontade de jogar alguma coisa hoje, mas nada me passa o sentimento que uma partida de CS que tá no final e eu sou um CT contra 4 terroristas. É um final tão dramático que não existe um jogo que me passe esse sentimento de final. É um jogo online, parando pra pensar do ponto de vista de lore daquela partida de 40 minutos. Cada história é uma história e cada final é um final, realmente. Exato. E tu escreve ele próprio e tu pode ser uma tragédia ou uma dádiva dos deuses quando tu faz uma jogada incrível. E pra tu ver, né, cara, e me chama atenção esse comentário, pra tu ver, faz meses dessa conversa, tá? Faz tempo no meu HD mental aqui, mas porque de fato isso é um final de videogame, de certa forma, dá pra dizer assim, você tá vendo muito de fora, mas isso é completamente removido, por exemplo, de uma experiência que nem Death Stranding, que todo mundo tem o mesmo final. Tem que passar pelas mesmas coisas, né? Então, pra começar, eu acho que nada mais justo do que a gente tentar pelo menos entender no nosso ponto de vista pra que serve um final. E aí eu te devolvo a bola com um dos meus especiais, algo que não tem nada a ver com a paçoca, Thales, porque eu vindo pra cá, eu tava pensando numa outra mídia que muitas vezes o final é igual pra todos, mas pra tipos de pessoas diferentes é muito insatisfatória, que é o reality show, casamento às cegas. Por quê? Tá? Antes de Meu passar Deus, a ele bola. trouxe casamento às cegas no... Tá, vai. CS, LoL, Casamento às Cegas, Sandy Júnior e Beatles. Já começamos on fire. Mas pensa comigo no seguinte, tá? Eu acho que eu e tu, a gente tem mais ou menos o mesmo perfil de público do Casamento às Cegas, porque a gente vê pelo caos. Tu não tá pelo romance e eu muito menos, né? Então, a gente vê o programa, e eu não sei se tu concorda comigo nessa opinião, mas pra mim o Casamento às Cegas, muitas vezes, dependendo da temporada, do elenco, quando chega no episódio 9 e 10, foda-se, porque tu meio que já sabe o que vai acontecer, é a mesma montagem de casamento várias vezes, só repete o personagem. Só que eu vou, por exemplo, assim, num hub de discussão de fãs de Casamento às Cegas, seja num Reddit, numa dessas contas, tipo Update Charts aí, não sei o quê, e tu vai ver um outro perfil de fã, que é muito mais interessado pelo romance, pelo conto de fadas do casamento, pelo vestido da noiva. Então, pra tu ver assim, o mesmo programa, dois tipos de público tiram experiências completamente diferentes no final. Por isso que eu te pergunto, pra ti, Thales, o que é um final interessante através das mídias? Através das mídias, eu acho que o final interessante, ele tem que ter uma mistura bem certinha, assim, do te chocar, dependendo do tipo de mídia que a gente tá falando. Um filme, por exemplo, dependendo do gênero também, ele precisa te surpreender de alguma forma, seja positiva ou negativamente. E só que eu acho que a cereja do bolo é quando ele por alguma maneira, ele te completa, sabe? Quando ele te passa uma mensagem, e por mais que o Casamento às Cegas, nesse exemplo absurdo, ele com certeza não tem nenhuma mensagem pra passar, a jornada, ela tem que ser
bem finalizada pra te ter uma história boa pra contar. Tipo assim, o que seria no Casamento às Cegas, o final onde um casal briga no altar, se não tivesse toda a história de Chayanne e da Ana? Claro, entendeu? claro. Que a gente vê a diferença de cultura, a diferença de, tipo assim, o macho hétero top que ainda vem de lugares onde a cultura é muito diferente da nossa, e a guria que é toda desconstruída, modelo e tudo mais. Então acho que tu tem que casar muito bem a mensagem com o final. É diferente, causa, por exemplo, uma estranheza quando tu tem um final diferente. Tu pegar uma história onde, no caso do Casamento às Cegas, o casal tinha tudo pra dar certo, e aí ele chega lá no altar e o cara dá pra trás. A mãe do cara diz pra ele que não. Exatamente, daí por causa de um plot twist. Cara, o plot twist da mãe do cara, dizer pro cara assim, não, filho, tu... sei lá, tu é um cara bonito, tu tem que ser solteiro, e aí o cara só chega e diz não pra mulher que ele amou perdidamente durante, sei lá, 2, 3 meses, que é o experimento do programa. Nesse caso é frustrante, entendeu? Claro. Não é um plot twist gostoso, assim, tipo, caramba, que doideira, como se o Chayanne e a Ana casassem, de fato. Sim, é um final só, tipo, bah, meu irmão, que bosta. Exato. Sabe? E aí isso se traduz pra filmes. Eu posso citar aqui, se a gente for trazer filmes, um filme que eu sempre ouvi muita gente falando sobre, que é um filme muito cabeça e que tem um final incrível e não sei o que, Donnie Darko. Minha namorada adora Donnie Darko, eu fui assistir e eu acho o final, a forma como o filme termina muito estranho, assim. Eu acho que ele não responde algumas perguntas. Cara, aí ele tem que ser um filme cabeça. Só que De Volta pro Futuro é, tipo assim, um filme dos anos 80 pra criança e amarra muito mais bem feito. tu sabe que muitas vezes a gente tem opiniões muito diametralmente opostas, mas no caso do Donnie Darko a gente tá junto. Porque que filme superestimado, cara. Eu nunca vi um filme tão assim, todo mundo diz que é legal e eu... Tá aí. Cadê? O que tá faltando? Né? Sacou? Mas eu acho que esse é um ponto interessante, porque o filme mesmo, eu até acho assim que de 20 anos pra cá ele vem tendo problemas cada vez maiores com o final. Porque daí pega, por exemplo, assim, ó. Pô, franquia mais sucessiva do mundo, Star Wars, né? A franquia Star Wars já teve 200 finais, alguns poderiam argumentar, né? Porque o quarto filme sozinho é uma história, o quinto filme não funciona já tão bem, ele já é uma continuação, amarrou no sexto, é um final, acabou a história ali, de resto tu imagina. Daí vem a jogada ensaiada, que é as prequels que vão acabar no final que tu conhece. E eu acho que isso é outra coisa que é interessante da gente ver quando... Porque hoje em dia se vive um mundo em que, às vezes, tu já tem uma jornada, tu já sabe onde aquilo ali vai dar. E a ideia, quando a gente fala de entretenimento gigante, de muitas franquias milionárias, e isso vai pros jogos também, a ideia é te mostrar... Tá, beleza, tu já sabe onde é que acaba, né? Mas vamos mostrar todos os pormenores de como que chega nesse final. Muitas vezes, acredito eu, passando muito perto, e talvez esse seja o caso, inclusive, de Star Wars, de acabar com o mistério do negócio, porque existe assim, a gente aqui, dentre muitas coisas, a gente é especialista em lores variadas, né? Em lores... pouquinho de cada coisa, uns cirurgiões gerais de lore, né? E eu acredito que, se tu for ver, cara, as que são mais interessantes, pelo menos pra nós, e que a gente, sempre que alguém toca, a gente referencia, por exemplo, a gente reverencia, na verdade, como, por exemplo, Dark Souls 1, pô, é um jogo que tem uma lore tão maravilhosa, tão instigante, muito porque ela é cheia de mistérios, porque o Miyazaki e a equipe em volta de propósito deixaram as lacunas, então a gente completa, digamos assim, né? E daí o final fica uma coisa muito mais... não só conclusiva, no caso do Dark Souls, porque é ou A ou B, e é isto, mas ao mesmo tempo a jornada até lá, ela ainda tem tantas coisas cheias de mistério, que tu pode tu mesmo tentar interpretar ou pensar. Comparado, por exemplo, com Star Wars, não existe mais esse mistério, tanto é que os novos filmes, as novas franquias, as novas spin-offs, é tudo tipo assim, vamos pegar aquele cara que apareceu numa cena e transformar ele numa coisa, e tentar dar um significado que seja. E daí tem um outro paralelo, assim, pra conectar com tudo isso, que é nesse exemplo, da onde, tipo assim, a gente explica até demais, existe um cara, né? Existe um cara culpado disso, de ser o explicador master de tudo, e é Hideo Kojima, né? Eu falo isso com convicção após ter recentemente acabado o Death Stranding. E ele é um jogo que eu acho que daí justamente, pra mim, assim, isso foi um dos motivos até de o final dele não ter conectado comigo de maneira nenhuma, porque quando chegou no final... eu já tinha entendido tudo 200 vezes. Porque não só o jogo, ele é um jogo, tipo assim,
que leva a lore muito a sério, então ele tenta te explicar ao máximo, assim, se fosse pra imprimir tudo que tem de texto ali, cara, os e-mails, tudo compilado, dava um livro de umas 200 páginas, assim, tá fácil, assim. Até porque tu tá no capítulo 10 e tu ainda tá recebendo mensagem explicativa de tutorial de alguma coisa de novo. Se tu for botar tudo, dá um livrão. Só que durante o jogo, se tu faz que nem eu, por exemplo, que sou um gamer que tende ao completionismo, mas não vai tão longe no troféu quanto o Sr. Talecos, eu vi tudo várias vezes e daí quando chega no final, o final é um TED Talk de 4 horas de tudo que tu já entendeu. E claro, tem uma licença poética envolvida quando a gente fala, por exemplo, de Kojima, mas aí no caso do final do Death Stranding, aqui entra um pequeno spoiler, porque não é nem tanto uma história, mas é que o jogo ele tem 15 capítulos. O 15º capítulo é o Free Roam, tá aberto, faz o que tu quiser no mundo, nada acontece. Então o jogo tem 14 capítulos, né? Dá pra dizer assim, pra arredondar pra 14. O 11, o 12 e o 13 é só final, tu não joga mais, tu não faz mais entrega, não faz nada, é só final. E o 12 e o 13 especificamente, tu ficou com alguma dúvida de final? Então nós vamos te explicar tudo, cara. Tudo, mas assim, ó, tintim por tintim. E com uma técnica, cara, que na minha opinião é meio revoltante, tá? Porque chega no final do capítulo 13, tu já entendeu o mundo, mais ou menos, qual é que é a história, qual que é o ponto, qual que é... O que o Norman Reedus tá fazendo ali, no fim das contas, e tal, e de onde é que ele tirou aquele coque samurai, não sei o que, e tudo mais. Daí, beleza, o jogo entra numa de querer te explicar, porque ele já te passou tanto filme, e isso também entra em discussões de ritmo, que pode ser só um podcast essa parte, mas o jogo, ele quer te explicar, só que ele já tá passando há tanto tempo o filmezinho, que ele quer que tu jogue, só que ele quer te explicar coisas também. Então a solução dele, eu vou só te descrever, tá? Se um dia tu chegar nesse final, tu vai lembrar exatamente dessas palavras. A solução dele é te jogar tipo num purgatório, que é um grande descampado cinza, que não tem nada, e tu só anda. Não tem, tipo assim, tu não tá escalando uma montanha, tu não tá de moto, tu tá só caminhando nesse descampado cinza. Daí vem a Amelie, te explica 1 minuto de diálogo. Daí ela desaparece e tu caminha mais. Só que tu tá tentando, digamos assim, vamos imaginar aqui, imaginem comigo. Tu tá indo do ponto central do mapa pro norte. E daí ela te explicou um bagulho e tu sai caminhando. Aí tu caminha por 2 minutos. Daí o Sam cansa, ele põe as mãos no joelho e... E quando tu percebe, o jogo, tipo assim, dá um zoom na tua cara e dá um zoom out. Quando ele dá um zoom out, tu percebe que tu não andou nada, tu tá no mesmo lugar. Meu Deus. E aí mais 2 minutos de cutscene. E assim ele vai por assim, cara, o que deve ser uns 20 minutos. Daí quando ele vê, tipo assim, tu já tá na terceira explicação da Amelie dessa, de tu caminha, para, ela te explica 3 minutos, vai de novo. Ele resolve que ele vai fazer um mix it up. A partir de agora tu vai caminhar vendo os créditos. Só que o jogo tem mais 2 capítulos ainda, Thales. E lá no 14º capítulo, que transiciona pro Free Roam, o que ele faz? Tela preta e crédito de novo! Isso me lembra um pouco, tem algumas partes no God of War 3, se eu não me engano, que aí também tu tem essa função de, tipo, não é, eu acho que é bem pro final, que daí tu tem que, e o Kratos tem que, tipo, ver as suas memórias, não sei o que, e lá vai, tu vai caminhando numa tela preta, vendo vários tópicos da história dos 3 jogos, pra daí chegar lá no não sei o que, e aí terminar o jogo, né, cara? Só que, tipo, isso aí é uma coisa que... ainda é um pouco melhor do que um flashback, por exemplo. Se fosse só um filmezão de flashbacks e coisa, pelo menos aí tu tá interagindo, né, cara? Eu ouvi esse argumento quando eu reclamei desse jogo para fãs e, cara, eu não sei se eu concordo, mas eu acho que o que mais eu tirei desse jogo, assim, porque faz uns 15 dias que eu terminei ele, então já deu tempo dele marinar na minha cabeça, eu pensar mais, saca? E o que eu mais tiro é que o final acabou se atrapalhando. Vamos imaginar que o jogo é um personagem e o final é outro. O final tava vindo a pau, e daí o jogo botou um pezinho pro final tropeçar e cair, sacou? É tipo isso, assim. Porque a gente pode ter algum cara aí desprovido de inteligência que vai dizer assim, mas aqui isso é Kojima, meu. Tu que não conhece, eu conheço. Isso não é Kojima, isso é o Kojima liberado. Ele é o Kojima, o Freeza, forma final, ele faz o que ele quiser, saca? Mas aí eu fico assim, por que isso me pega tanto? Porque eu acho que isso vai contra o que eu acredito ser um final decente. Porque quando tu encerra... Eu penso assim, Thales, se tu vai botar muitas horas num jogo, num filme, numa série, a conclusão ela tem que ser satisfatória. Eu tenho que sair satisfeito. Agora, admito, e acho que tu concorda comigo talvez, que satisfeito depende, né? Porque histórias diferentes requerem finais diferentes, certo? Exatamente. Tu pode pegar, por exemplo, uma coisa que eu tava pensando assim, a morte.
é um ponto. Claro. Né? Então a gente tem, no caso, uma grande empresa que fez uma situação de morte no final de seus 2 jogos, que é Red Dead Redemption 1 e 2, né? E aí entra também esse ponto que tu falou parecido com Star Wars, de fazer uma prequela, né? Fazer um jogo que vem antes. Porque, tipo, no primeiro Red Dead, tu tem toda uma jornada um pouco mais... menos detalhada, uma jornada menos poética, eu diria, no primeiro Red Dead Redemption, porque a Rockstar também era o primeiro jogo de faroeste que ela fazia do zero, então acredito que eles partiram a história em 2 e aí foram pra que dava pra fazer, né? Porque relatos que, tipo, a gente não fez o Red Dead 2 antes, que é o primeiro da história, porque não tinha ainda toda a ferramenta de fazer as gangues e tudo mais. Então, o primeiro jogo, que na verdade é o segundo, ele é uma história um pouco mais simples e ele termina de uma maneira extremamente surpreendente, porque, tipo, tu não tem nem o que fazer pra salvar o querido John Marston, né? Tu abre a porta do celeiro e ele é fuzilado, metralhado até não poder mais. E, tipo assim, é a coisa mais agoniante do mundo, porque ele vai caindo devagar, furado de bala. Claro, que isso. E tu só pode chorar, tá ligado? Só pode chorar, assim, tipo, puta merda, que merda. E aí depois tu assume o controle do filho dele, tem toda uma questão de epílogo e tudo mais. Aí, quando eles anunciam um jogo que vem antes, e é com um personagem que não é citado em nenhum momento do outro jogo, tu sabe que dali... O final, obviamente, é um cara que vai morrer no final, né? Ou entendi. que vai só sumir, ou sabe, tipo... Que não tem como impactar a história do primeiro. Não tem como impactar a história do primeiro que vem depois, né? Só que daí o Arthur, ele tem uma história tão linda, uma jornada tão linda, que mesmo tu fazendo os finais ruins, ou o final bom, todos ele morre, a jornada faz... tu ser surpreendido pelo aquele final, tu te completar aquele final. Claro. É diferente do caso de Star Wars, que muita gente reclama, que tipo, tá, daí vai explicando muita coisa, aí tudo que tu tenta amarrar tem que ser muito concreto, né? E aí acaba ficando umas coisas sem alma, porque daí tu já sabe o que vai acontecer e tal. Eu vejo muita gente falar, eu não cheguei a assistir o Rogue One, mas aí a galera fala que, tipo, pá, é muito surpreendente o final do Rogue One, porque aparece o Darth Vader e o caralho. Só que se tu for parar pra pensar, não é tão surpreendente assim, porque daí tu sabe que no 4 lá dá tudo errado. E a forma como tudo se amarra acaba sendo meio óbvia pra quem é fã de verdade. Eu acho que até é interessante esse sentimento do Rogue One, ele é bem popular, na verdade, né? Porque, e eu até acho que isso aí também é um entendimento errado do filme, porque, tá, é a última cena do filme, só que isso é mais um epílogo da história do que o final da história. Spoiler aqui pra quem não viu o Rogue One ainda. O Rogue One basicamente é um heist, é um assalto. Tipo assim, é uma crew que vai roubar os planos da República, da Death Star e vai passar adiante pra criar a Aliança Rebelde, né? O final da história dos personagens que tu acompanha é eles todos morrendo, porque eles ficam no planeta e o planeta é explodido pela Estrela da Morte, se eu não me engano. Eu não me lembro, faz um tempo que eu vi o filme. Mas então, o que é surpreendente? E isso eu admito, quando eu vi o filme, eu fiquei surpreso com a decisão de matar todos os personagens que tu acabou de conhecer no filme. Porque, pô, Diego Luna, uns atores legais, assim, saca? E, tipo, o Diego Luna especialmente é um cara que eu gosto pra caralho, assim. Então, pô, um elenco que tu gastou dinheiro e daí tu matou todo mundo. É surpreendente, mas no meu ponto de vista, não por causa da história. E porque hoje a gente vive essa cultura que tu conhece tudo em volta da história. Então, pô, Disney matou os caras. Coragem, entendeu? Mais por isso do que pelo fato de, o Darth Vader aparece no final. Claro, aquela cena é muito legal, só que aquilo é tipo um epílogo da história, né? Mas eu acho que o Star Wars e o Rogue One também é um veículo interessante pro fato de que eu acho assim, ó, apesar de que o final, ele é uma coisa que é muito importante, pelo menos pra mim, pra eu gostar de uma história ou não, pra eu sair de uma história satisfeita ou não, eu acho que também a jornada até o final, ela, se tu tiver coragem, ela abre espaços pra uma história diferente. Por exemplo, no caso de Star Wars, o Rogue One, ele é um filme de assalto, sim, mas ele é um filme de uma jornada até o 4º filme. Ele é um filme que intenciona, dentre muitas aspas, ajudar a fazer a ponte do 3 pro 4, mas de um período específico. Só que daí a Disney foi além. A Disney pegou e foi um move pra trás ainda, porque a Disney fez o Andor, que é a série que estabelece quem é o Cassian Andor, o Diego Luna em questão, o ator, que é, tipo, um dos personagens principais do Rogue One. Mas, caralho, então a Disney fez uma série que conta o final de um personagem que tu sabe que vai morrer por um bagulho que tu sabe que vai dar no... Tipo, é a explicação da explicação da explicação, né? Pô, tem tudo pra dar errado. Tem, cara. Só que daí, aí que entra o negócio. Eu acho que por ser um bagulho tão B e tão, tipo assim, esse cara vai morrer no Rogue One, não importa. Eles deram carta branca pros caras fazer uma série sobre fascismo e militarismo muito profunda e muito mais séria do que
tudo que tu já viu no Star Wars recente, tipo assim, que tu fica, caralho, bicho, como que a Disney deixou uma crítica dessa ir pro ar, tá ligado? Tipo assim, meu Deus. A Disney nem sente, né, que tá indo. Tipo assim, é bizarro, entendeu? Só que ao mesmo tempo, porque isso também é uma outra questão quando a gente fala de franquias multimídia, multiplataforma, né? Porque tu vai te botando numa sinuca de bico que vai dar em dissonância. Um outro exemplo a ver com Star Wars, que tá bem presente na minha mente esses últimos meses, é aquela série animada que existe do Cartoon Network, do Clone Wars, que tem 7 temporadas. Ela é uma série que a gente tá vendo por um conteúdo que vai acontecer num certo canal que eu não vou nomear aqui, mas o lance é que ela é, né, em teoria, pra quem conhece os filmes, a ponte entre o segundo filme, Anakin Padawan, começou a Guerra dos Clones, para o terceiro filme, Anakin Cavaleiro Jedi, acabando a guerra, não sei o que, etc, né? Nesse meio tempo ele ganha uma suposta aprendiz, que nunca é mencionada no terceiro filme de maneira nenhuma. E o terceiro filme, como a gente bem sabe, foi feito muito antes dessa série de animação vir a público. Só que essa série foi canonizada pela Disney, né? Parece que ela virou santa, mas ela só entrou no canon. Então, se tu vai tentar pensar em como aquilo ali existe como uma história coesa, é impossível, porque eles têm que rechear uma série de 7 temporadas de episódios, só que não tem tanto desenvolvimento sem contradizer o que vai acontecer no episódio 3. Por exemplo, assim, tem um episódio específico nessa série que o Anakin vai pra um universo aleatório e ele, por um deus da força, do não sei o que, um cara mostra o futuro pra ele. Olha que ideia interessante, o Anakin vê o futuro. Ele vê que ele vai se tornar um cara do mal, ele vê que ele vai matar o Obi-Wan, ele vê que a Padmé vai morrer gritando pelo nome dele no parto, ele vê tudo isso. Mas ele viu isso e como é que ele faz o terceiro filme? Claro que ele não viu, porque a série se coloca numa sinuca de bico. Ele não pode sair do episódio sabendo dessas coisas. Então, como que a gente resolve? No final acontece um truque da força, ele perdeu a memória desse episódio. Sim, tá entendendo? Sim. Ou tipo assim, é que daí não adianta, né? O cara é tipo o escolhido, o pica, não sei o quê. Não, então ele podia mudar o destino dele, é só ele não tomar as decisões que ele toma. Isso. Não, mas é que daí tu vai ver que não tem como tu mudar o teu próprio destino, porque vai acontecer de outra forma, sei lá. Tá entendendo? Em vez de morrer a mulher, vai morrer os filhos, e aí... Saca? Não, tipo realmente... assim, tu não tem o que fazer, tu te coloca numa sinuca de bico que, cara, não tem o que ser feito. Quando já tem um final, tu não vai conseguir mudar ele, tu não pode mudar ele, na verdade. Exatamente. E acaba se enrolando, né, cara? E falando em se enrolar e falando em franquias e tudo mais, né? Eu também tava pensando em alguns tipos de final, assim, que às vezes me deixam irritado e às vezes eu acho incrível, quando bem feitos. E eu queria saber, tu que é do audiovisual, assim, tu é bem mais experienciado com filmes, faz clipes, faz documentários e tudo mais. O que tu acha do cliffhanger? O gancho, aquele filme que no meu caso, né, tipo, tive uma experiência absurda com jogos, no caso tem o Shadow of Colossus, que também é um jogo que mata o personagem no final, só que daí ele vira um bebê, então passa toda uma mensagem linda de, tipo, na real tu não te ligou, mas tu era o vilão, agora tu está purificado na forma de uma criança. E aí depois quando tu joga o jogo anterior também, que é o Ico lá de 2001, aí é uma criança de chifre, que provavelmente é uma cria do teu cara do Shadow of Colossus, que daí vira uma lore lá, Dark Souls toda gigante e tudo mais. Mas eu senti essa questão do cliffhanger ser muito bem usado no Shenmue, do saudoso Dreamcast, né? Não sei se tu chegou a jogar Shenmue. Não, mas eu sou bem familiar com o jogo. Mas tu tá ligado, né? Tipo, é o antecessor espiritual do Yakuza, mas tu tem toda uma situação onde tu é um cara normal, vivendo uma vida normal, investigando de maneira normal, né? Toda a função de como é que foi o assassinato do teu pai, não sei o quê. E aí quando tu vai botar as mãos no vilão, ele pega o navio e vai embora. Mas todos os Shenmue são assim, não é? Eu acho que o segundo e o terceiro acabam em cliffhanger também, que ele não consegue pegar o cara. Sim, o terceiro eu não sei porque eu ainda não joguei, né? Eu até tenho ele, mas não joguei. E o segundo terminava dessa forma também. Ele chegava lá na China e não sei o que, e aí ele não consegue pegar o cara. Só que claro, né? Daí o Shenmue tem o caso de fracasso que o jogo não foi pra frente. Era pra ser uma franquia de 7 jogos e tiveram 2 e com muito esforço um terceiro que não agradou muita gente, né? Mas
Mas quando eu terminei o primeiro jogo, eu fiquei tipo assim, cara, eu preciso muito descobrir essa história, né? E nunca terminei o segundo jogo, no fim das contas, porque daí também tem muita coisa pra jogar. Mas como é que tu usa, assim, o cliffhanger? Porque um caso de franquia que usa o gancho de maneira fenomenal, podemos dizer que é o caso da Marvel, até ali a época do Thanos e tudo mais. Né? Deixa aquele spoilerzinho do próximo filme, tudo um ganchinho aqui, tudo tá conectado. Mas se tu pega, por exemplo, se tu tivesse assistindo, vamos supor, um filme que tem um jogo, um filme que tem tudo pra ter uma história fechada, e chega no final e te dá um gancho, assim, que tu quer matar o diretor, ou tu fala assim, bora pro próximo filme, tipo Duna. Cara, como dizem grandes filósofos, depende. Eu acho que assim, ó, um bom documentário, por exemplo, ele tem que te entregar um final satisfatório, mas na maioria das histórias é possível um gancho para o que poderia acontecer no futuro com esses personagens. Por exemplo, e aqui talvez eu esteja sendo um pouco biased, mas o documentário recente Bela e o Homem da Bruxa, Uma Nova Paixão, que está disponível no canal Legal Records, ele encerra aquele ciclo, mas se tu ficar ligado, e tu não precisa nem estar muito ligado, tu vê que, bom, essa história continua então, né? E eu acho que no caso, por exemplo, de um documentário musical que está falando de uma carreira ongoing, ela ainda está indo, esse é o clima perfeito pra mim, entendeu? Ele encerra um ciclo, mas ele também deixa uma pergunta pro futuro, né? Isso no caso de documentários que, claro, na minha seara tem mais a ver com a música, mas eu acho que um bom documentário, no geral, é assim que funciona, exceto quando tá falando do assassino. É bom que ele já esteja preso, né? Quem ele vai matar no futuro? Eu não acho que é um clima muito legal pra um fim de um documentário de assassinato. Mas eu acho, cara, que assim, ó, se a gente vai, claro que hoje, com o poder divino da perspectiva, a gente vai analisar uma série como The Last of Us, a gente sabe que o cliffhanger do primeiro jogo, ele é respondido. Mas eu acho que o primeiro jogo e a série, se só tivesse uma temporada, por exemplo, aquilo ali é um final perfeito, porque eu acho que ele faz exatamente isso. Ele amarra aquela história, só que na minha opinião, ele ainda é um pouco mais maldoso. E eu gosto dessa maldade, porque ele amarra a história, mas pra mim a pergunta que ele deixa é muito maior. Tipo assim, como é que ficou essa relação? Como é que é o futuro disso? Que essa guria vai fazer da vida? Como é que vai ser a relação deles em Jackson? E esse mundo, entendeu? Ele amarra, só que ele deixa um perguntão, assim, saca? E eu, pessoalmente, eu gosto disso. Querendo ou não, se a gente vai levar essa lógica adiante, no final de um Dark Souls, existe também um ponto final e uma pergunta, porque como é que fica Lordran, como é que fica não sei o que, só que ali tu já sabe, tu não vai saber a resposta. Num caso que nem Shenmue, que nem tu disse, eu acho que se ficasse num mundo hipotético, que só teve o primeiro jogo, acabou, saca? Ficaria sempre uma coisa, eu queria mais. Mas eu também acho interessante a ideia de todo jogo ser isso o final, tipo assim, vamos supor assim, daqui 20 anos consegue o financiamento do quarto jogo, acaba assim também. Eu ia achar do caralho, brother, saca? E eu acho que eu consigo imaginar, claro, eu ia achar do caralho, sendo que eu nunca joguei, né? Eu ia achar do caralho. Mas a história ia ficar ótima. Ia ficar maravilhosa pra nós, podcasters, ia ser incrível citar esse jogo sempre, né? Agora, eu também consigo imaginar o fandom adorar, tipo assim, isso é tradição já, eu sei que eu nunca vou chegar no... E daí um dia, um jogo desse, sei lá, o 4, o 5 ou 6, finalmente vai quebrar essa expectativa e vai ser a coisa mais legal do mundo, saca? Tipo assim, porque aí entra naquela, né? Tu falou da morte, por exemplo. Last of Us Part 2 é outro jogo que ele pega e ele chacoalha tudo. Ele chacoalha tudo quando ele resolve botar uma morte bem cedo no jogo de um personagem que, claro, hoje, com perspectiva, é óbvio pra nós, mas uma pessoa marinheira de primeira viagem vai ficar assim, caralho, saca? Como que isso aconteceu? E já que estamos falando de zumbi, estamos falando de algo de sucesso, vamos falar do fracasso Walking Dead. A coisa que nunca tem fim. A coisa que nunca tem fim, exatamente. Porque o que é o lance aí? Cara, pior que eu não tinha nem pensado nisso antes da pauta, mas tá aí um dos finais mais frustrantes que tu vai ver na mídia moderna. Porque o Walking Dead, pra quem não sabe, e o quadrinho, inclusive, tem um final bem frustrante também, porque é historicamente conhecido que Robert Kirkman, o cara que é o dono da porra toda do Walking Dead lá, e hoje presidente da Image Comics, não sei o quê, ele tinha historicamente dito que tinha história até 300 edições. Chegou na edição 179, se eu não me engano, e a história simplesmente acabou. Pum! Acabou. Terminou. E deu um textão, tipo assim, no final, eu não me lembro o teor exato da carta, mas é tipo assim, galera, acabou a caneta, deu. Eu não tenho mais
Não tem mais ideia, acabou. Deu, cansei, tá ligado? Tipo assim, resumidamente, o tom era cansei, foda-se. Só que a série foi muito mais longe, né? Na verdade, a série muito mais longe é uma forma talvez errada de dizer, porque o lance é que a série populou bem mais o caminho até o final do quadrinho. E daí, quando chegou no caminho do final do quadrinho, a série, por ser um produto de mídia, moderna, não sei o que, ela enfrentou desafios que o quadrinho nunca teria. Por exemplo, assim, mas o nosso lead, o Rick Grimes, na 9ª temporada ele quis sair. Só que na 9ª temporada a série tava com ratings muito bons e recebeu financiamento pra fazer a nova temporada. Então nós não vamos fechar a temporada só porque ele quer sair. Vamos dar o papel de lead pro Norman Reedus. Só que, querendo ou não, tu acompanha o Walking Dead desde o primeiro episódio na saga do Rick Grimes. É que nem House sem House, não tem como, entendeu? Sim. Sandy Júnior sem a Sandy é só o Júnior e ninguém quer ver o Júnior, essa é a real. Tá ligado? Tipo, foda-se o Júnior, sacou? Então, entrou num momento muito estranho. Por um milagre, tá? Eu não vou ser herege aqui cuspindo o prato que eu comi, nada disso, porque eu acho que a 9ª temporada de Walking Dead, talvez por ter esse grande problema, como vamos fazer sem o principal, bizarramente, ela ficou muito boa. Os episódios são muito bons, o roteiro ficou perfeito. Eles fizeram um detour do quadrinho, que é uma outra coisa que é ótima quando você está adaptando coisas diferentes, tu não sabia, tudo era não mapeado daí, porque o cara principal largou. No quadrinho, só se o Kirkman não quisesse mais desenhar o cara, tá ligado? Foda-se, ele nunca vai sair, sacou? Então, teve que ir pra um outro lado, só que daí, vamos fechar na 9ª temporada? Negativo. Foi bem essa 9ª, né? Então agora toma mais dinheiro pra fazer a 10ª. E assim vai. E depois pra fazer a 11ª. Só que aí que entra o ponto principal. Nesse meio tempo, eu acho que a AMC, que é a mesma, é a do Walking Dead, mas é a mesma do Mad Men, do Breaking Bad e de várias outras, a AMC viu que mas a Marvel tá fazendo multiverso, a DC tá tentando fazer multiverso, a gente já tem um spin-off de Walking Dead, então vamos tentar fazer outros. A ideia era daí, quando o Rick Grimes saiu, que a história toda de Walking Dead ia acabar em 3 filmes. Isso foi prometido tipo em 2016. Nesse meio tempo, Thales, o cenário mudou, não fazia mais sentido nenhum fazer em filmes, e eles prometeram que a história acabaria em uma série especial. Mas tinha a 11ª temporada de Walking Dead, que era a última. Então, o final de Walking Dead, de uma série de 11 temporadas, é a pior decisão possível, a pior jogada que tu poderia fazer, a pior, assim, ideia midiática possível, porque é um final que não acaba. É um final que diz assim, então agora, se vocês querem ver o final, vocês vão pra 3 spin-offs, que é o do Daryl, o do Negan e o do Rick Grimes, que vai sair agora em fevereiro 24. Jesus! Tá me entendendo? Então, tipo assim, tenta imaginar, vocês que não assistiram a série, que é quase toda a população viva no mundo nesse momento, tentem imaginar, porque assim, ó, a gente conhece, a essa altura todo mundo aqui tem repertório suficiente pra saber como é que é, tipo, um final de série. É tipo assim, vamos amarrar aqueles personagens, aquele coadjuvantezinho vai ter uma ceninha, vamos imaginar clichês clássicos. A grande maioria vai ter um finalzinho felizinho. Isso, aquele final clássico, tipo assim, todo mundo sentado numa mesa comendo, ou então, tipo, a vida voltou ao normal, ou então estão vivendo bem, tipo assim, vamos tentar imaginar um final teórico clássico. Tentou ir pra esse lado, só que ao mesmo tempo tinha que fazer o setup de 3 spin-offs. Então ficou num está acabando pero no mucho. E daí acabou tentando, tipo assim, tentando dar um tchau pra Alexandria e os lugares que tu conhece. Encerrou, finalidade, tela preta, corta pro teaser da série do Rick Grimes que vai começar em fevereiro. Então não acaba, tá ligado? E daí, tipo assim, saiu o teaser da série do Rick Grimes, que finalmente deixou claro que o ator ia voltar e que o personagem querido, que todo mundo queria ver o final, não ia acabar na série, sim no spin-off. Isso foi resolvido, foi anunciado. 2 semanas depois começa o primeiro spin-off, que é Daryl Dixon na França. Norman Reedus falando francês. Meu Deus. Tá entendendo? Então, tipo assim, que loucura. É muito louco, cara, porque entra numa de... Cara, não é que tu te perdeu no teu final, é que não foi um final, tá ligado? Saca? Tanto é, Thales, só pra amarrar essa história de Walking Dead, que a grande suspeita agora é que não vão renovar essa série do Rick Grimes, vai ser só uma temporada, e que vão deixar esses spin-offs correr e que tudo vai confluir finalmente pra uma 12ª temporada, que daí acaba tudo finalmente. Meu Jesus amado. Tá ligado? Não, que loucura, que loucura. E falando em série, assim, eu consigo lembrar que quando eu era novo, cara, eu assistia na Globo, dublado, assim, 2 da manhã, tipo, pá, eu tenho que ir pra escola de manhã, mas eu vou ver um negocinho aqui depois do programa do jogo, que o programa do jogo era incrível. Eu assistia 24 horas. E aí, claro, eu via o quê? Umas 4 ou 5 temporadas, não cheguei a ver todas na Globo.
Mas eu lembro que teve uma ou duas, assim, que, tipo, fechavam com um gancho muito foda pra temporada seguinte. E aí, pela logística de assistir na TV, levava um ano ainda, né? Pra assistir as coisas. Eu só não assisti aquela série seguinte. E aí, depois de velho, eu falei assim, na real, vamos ver como é que termina a história de Jack Bauer e tal. E a última temporada é muito ruim, porque ela tenta acertar um novo Jack Bauer. O Jack Bauer meio que se aposenta. Aí tem um filme também do Jack Bauer, né, do 24 Horas, que daí ele pega uma temporada, aí ele vai encerrar a história com o filme, só que daí o filme fica em gancho pra a última temporada, que daí volta pra série. Então, tipo assim, o gancho, cara, é muito doido quando é muito mal usado, assim. Extremamente, cara. E muitas vezes tem o problema de não saber a hora de parar, que é o caso do Walking Dead, que na minha opinião é o caso do Star Wars. A Marvel, não dá pra dizer que esse é o caso, porque a Marvel já entendeu que não dá pra fazer isso mais. Então vamos... Isso teve várias declarações esse ano que passou aí, né? Vamos diminuir as séries, vamos debrear esses filmes, vamos espaçar mais e fazer valer. Então tu pode ter certeza que, assim, claro, eu tô chutando coisas aleatórias aqui, mas eu acho que agora que foi anunciado o Quarteto Fantástico, com Pedro Pascal e Nova Gurizada, eles vão ter todo o cuidado do mundo com isso aí, pra saber posicionar o final de uma maneira certa. E não precisar ficar tocando o filme mais e mais e mais, porque chegou num ponto onde deixava gancho pra isso, pra 400 coisas, e aí o fã maluco que conhece todas aquelas coisas também vai requisitar aquelas coisas todas. Claro, E aí chega tudo meio às avessas, né? Totalmente, cara, totalmente. E tu vê quando um negócio desse se desfacela todo, que é olhando... Estamos falando da Marvel, que é o Internacional de Porto Alegre, vamos falar do Grêmio, então, que é a DC, porque tu vai ver aí a DC, ano que passou agora... E isso é uma coisa que é praticamente território novo na nossa cultura também, que saíram 3 ou 4 filmes que é pra tu entender que não vão entrar em cânone nenhum, porque a gente já tá começando um novo, porque esse flopou. Então é um bagulho totalmente ao inverso, entendeu? Tipo assim, vocês que estão acostumados com o lado de lá, que faz tudo se conectar, esse ano não vai conectar nada, tá? Então desiste. Assista se tu tiver afim. Não, Tá no caso do Aquaman, então, meu Deus, o filme que apareceu e ninguém assistiu, tipo assim. Exatamente. É muito estranho, cara. E aí é muito doido que daí tu pega, assim como eu citei lá no Donnie Darko, tipo, um final, assim, que não me pegou. E aí o De Volta pro Futuro tem um final foda que amarra direitinho. O De Volta pro Futuro tem gancho, inclusive, nos filmes, e funciona perfeitamente bem. Claro. Funciona tão bem que o filme termina com o trailer dos próximos, que o primeiro termina com o trailer do segundo, e o segundo com o trailer do terceiro, e tudo se amarra. Tudo se amarra, exatamente. Porque era tudo feito, eu acho que de uma forma melhor pensada, talvez, até pra deixar esses ganchos, entendeu? Pô, possivelmente, cara. Até porque tu vai vendo certinho, assim, quando a trilogia tem tudo feito e quando ela vai acontecendo, que também tá evidenciado em Star Wars, nas duas primeiras. A prequel pode ter suas críticas, mas obviamente ela foi pensada, né? E aí, a nova sequel é um desembaraço, saca? Aquele último filme é tão ruim. E daí entra, né, cara, numa questão que é esse clímax do final de um jogo, por exemplo. Eu acho interessante, assim, como ele é feito de maneiras muito diferentes. Por exemplo, os 2 jogos recentes que eu terminei são Death Stranding e Cyberpunk, que tem finais, na minha concepção de abordagem, completamente diferentes. O Death Stranding, ele pega na tua mão e não solta mais. Tu vai andar com ele, por bem ou por mal, do capítulo 11 pra frente, é aquilo ali, é o que se chama também de on-rails, tu segue aquele trilhinho linear, não tem... o Sam vai caminhar, porra nenhuma, ele vai ficar no mesmo lugar o tempo todo, é só pra tu controlar um bagulho, né? O Cyberpunk já vai por uma outra rota, porque em todo momento, durante o final do jogo, ele vai te apresentando escolhas que vão ramificando em coisas, né? E eu achei bem interessante, cara, as opções que ele te dá. Uma das críticas que é feita pro jogo, muitas vezes, é que os finais, eles te deixam com um gosto amargo. Não sei se tu já ouviu uma crítica nesse sentido. Já, porque se eu não me engano, todos os finais são tristes, de certa forma, né? Não tem final legal em Night City. Cara, na minha opinião, o final que eu peguei, o meu personagem, ele é da origem Street Kid, e o final que eu fiz, que eu só fiz um até então, né? Foi o final da Pan Am com os aldecados que tu foge da cidade. E daí tem algumas particularidades que eu também não vou falar pra não estragar toda a surpresa, porque eu quero que tu jogue um dia e quem tá ouvindo também. Mas, cara, eu achei que foi um final dentro do possível feliz. Só que aí que entra num ponto.
eu não preciso que o final seja feliz pra achar ele bom. E eu acho que tu falou aí, sem querer, tu já falou o que é dito e escrito e contado a reveria em Night City. O jogo deixa expresso pra ti. Aqui não tem final feliz, lenda é quem morre. Ponto final. Vai virar drink no Afterlife quem morreu. Ou quem sumiu, sacou? Então, nada mais justo do que o final ser o final de muitas das histórias que aquele jogo quer te contar. E só pra tu ver como o final funcionou, eu já tô com vontade de jogar o jogo de novo agora. Ponto final. Eu acho estranho até quando o jogo de RPG, assim, muito grande, ele decide ter um final, sabe? Igual era o Fallout 3, por exemplo, que chega no final, teu personagem morre, e aí, claro, tem a DLC e tal. Claro. Mas até então, o jogo te avisa, né, do ponto sem retorno, e aí tu finaliza a história daquele personagem, e teoricamente, se tu quiser ver uma outra história ou continuar fazendo as coisas, tu vai ter que, tipo, só rebobinar o save, ou, tipo, começar uma nova história do zero. Eu acho um pouco xarope quando ele faz isso. Tipo, tem tanto jogo hoje em dia que ele continua a história num free roam depois, né? Eu acho uma saída mais inteligente, às vezes, dependendo da história. Só que daí tu dá o free roam também, às vezes caga o final. Aí entra numa de que o Cyberpunk, independente do final que tu escolher, ele funciona desse primeiro método que tu falou, que tu volta pro ponto de no return, né? Sim. Só daí, tipo assim, supondo, tu fez o final da Pan Am e tu volta pro ponto of no return lá, tu ganha as recompensas. Daí pra tu não precisar fazer um New Game Plus que não tem no Cyberpunk, pelo menos ainda, né? Mas essa decisão, tu volta pra antes da merda acontecer, eu não sou muito fã, porque daí às vezes parece que eu tô quebrando a minha imersão de RPG, entendeu? Sim. Só que se nós vamos falar de um ponto de história, de um caso, por exemplo, que no Cyberpunk, eu acho que funciona muito bem. Um outro final que dá pra dizer que é um final triste, um final pesado, é o final de Last of Us Part 2. Só que eu também acho que a história, ela é contada de um jeito tão tematicamente ressonante, tipo assim, desculpa galera, tu tem que ser aquela maçaneta ali pra não entender os temas do final, porque ele quase que dá na tua cara com os temas assim, ei burro, olha pra mim, eu quero dizer isso, saca? Então tipo assim, o final não é felizinho, nossa, que alegria. Não é. Só que dentro daquela história e das decisões que aqueles personagens foram tomando, era o único final possível, saca? Sim, era isso ou um final mais triste ainda, né? É pior ainda, né? Exatamente. E falando até de final, assim, da questão do epílogo e jogos de RPG, mundo aberto, aí claro, daí eu trago de volta o Red Dead Redemption, porque ele faz a função, tanto no primeiro quanto no segundo, de tu termina o jogo com o personagem que morre, e aí tu assume o manto de outro personagem e ainda faz um epílogo. Também é uma saída interessante. Também é uma saída interessante. O Red Dead 2 tem isso também? Tem isso também. E aí o epílogo, só que daí, claro, que daí a jogada da Rockstar é muito pica, porque o epílogo do Red Dead 2... que vem antes do 1, já liga inteiramente com o começo do próximo jogo. Que legal, entende? Cara, que legal. E o primeiro jogo, que é a história do John Marston e depois tu assume o filho dele, aquele lá tem um fim, né? Ele tem um final, até porque o jogo se passa em 1902, 1913, então, e depois o jogo vai para 1917, se eu não me engano, então o jogo já tá no final do faroeste. Então, Red Dead 3 com o filho do John Marston é impossível, porque já não existe mais o Velho Oeste, né? Perfeito. E aí, tanto que a ideia pro 3 é ou pegar a história de uma personagem específica ali do segundo jogo, ou retroagir de novo, pra contar de novo. Antes ainda. Não, a gangue surgiu assim, assada, e tu jogar com alguns dos personagens que ali tem. Então, a Rockstar, no caso do Red Dead, ela consegue casar os finais muito bem com seus epílogos. Claro, né? consegue mesmo. Diferente que nem daí, se tu pega às vezes algum jogo de RPG, que nem eu falei, o Assassin's Creed. O Assassin's Creed, tu termina ele nos jogos de RPG, e aí daí tu fechou o jogo, tu vai pro free roam. Só que daí perde um pouco o sentido também do free roam. Claro. Tu pode fazer o completionismo, né? Se tu quer o troféu, se tu pegar os troféus, ou claro, continuar a história nas DLCs, mas o jogo base, que daí, né, é o que a gente tem que levar em consideração muitas vezes, aí realmente, tu voltar pro free roam também quebra um pouco a imersão. De fato, cara, mas assim, pra encerrar esse assunto, eu te digo assim, pra mim, o final bom é não só o que tem uma finalidade, independente se ele deixa um cliffhangerzinho pequeno ou grande, mas eu acho que assim, falando em termos práticos, eu gosto do final estilo Fallout 3 com a DLC,
ou The Witcher 3, que é o jogo que eu vou terminar de vez agora, né? Eu já tinha feito o base, só que assim como o Fallout 3 com a DLC, ele faz o que eu considero a melhor alternativa, que é o final de verdade do teu personagem, do teu ciclo, ele vai acabar lá naquela DLC. Então, tu tem o jogo base, tipo assim, claro, no Witcher não tem um final, tipo o Fallout, que é as imagenzinhas mostrando o teu impacto, que eu acho uma ideia maravilhosa, por sinal. Não tem isso. O The Witcher, ele acaba mais natural, assim. É meio ruim se tu parar pra pensar, mas funciona, né? Cara, se tu vai deixar eu jogar depois, eu acho que funciona, porque é uma forma de, dependendo num jogo desses que tem muita side quest, muito expansivo, é uma forma de, às vezes, até ficar diferente o meu e do teu, porque aquela side quest tu fez e eu não, saca? Tem coisas variantes, assim, então dá pra dizer que tem 160 finais. Mas, enfim, o Witcher 3, pelo que eu entendi, eu não tenho a resposta concreta, porque eu não terminei essa última DLC ainda, mas a DLC que encerra o ciclo do jogo, que é a famosa Blood and Wine, ela encerra a história do teu personagem de uma vez por todas. Então, o terceiro jogo, ele tem mais a ver com a tal da Wild Hunt. O jogo base encerra essa parte e daí a DLC final encerra a porra toda. E daí te dá aquele gostão de final que eu gosto, assim, tipo, tá... eu ainda assim, eu acho esse mundo interessante, mas aqui foi feita a minha jornada, ela acabou e eu fiquei satisfeito, eu não tô afim de pedir uma pizza broto, tá bom, sacou? Tá me entendendo? Esse é o que eu mais gosto, Thales. Qual que é o que tu mais gosta pra nós encerrar o nosso papo? Cara, eu acho que o final perfeito pra mim, como eu tava até conversando com a Ana antes, é um final que consegue te passar uma mensagem, né? Que nem eu citei aqui o Shadow of Colossus, ele te passa ali a mensagem que, tipo, o plot twist do final é justamente tu entender que na verdade tu era o vilão. O Red Dead Redemption, tu sabe que o final dele vai ser alguma tragédia e tal, mas ele te passa uma mensagem que a redenção existe lá dentro do teu coração, que também acontece em The Last of Us, claro, né? E também, assim, tipo, até se tu for pegar assim, vou pegar um jogo nada a ver, né? Que a gente tá falando aqui de jogos com história e tudo mais, mas, pô, eu terminei recentemente Super Mario Galaxy, né? Ele te passa uma mensagem de que, tipo assim, tu salvou o dia, é isso aí, entendeu? É isso aí. Na contagem de história daquele jogo, esse final funciona, né? Então eu acho que o interessante é sempre tu conseguir passar uma mensagem, o teu final tem que te dar essa mensagem de maneira clara e concisa, né? Claro que tu pode dar um final ambíguo e aí a pessoa pensar um pouco, claro, né? Afinal, o telespectador, o jogador, ele às vezes tem que pensar, isso é interessante. Isso é interessante, né? Mas se ele conseguir abstrair uma mensagem dali, de preferência a mensagem certa, show de bola. Show de bola. Dito isso, acho que encerramos por hoje. Você sabe que no Boa Noite Gamers não só dá pra apoiar clicando no LivePix, ser membro e sugerir pautas, como também pode esperar um novo episódio sempre neste canal. Se tu ficar ligado à frequência, assim, ó, tá dita aí pra ti, é só tu prestar atenção. Nas redes sociais tem muito conteúdo interessante, então siga-nos. Tchau! E para evitar o nosso final, se inscreva, ative o sininho, passe pros amigos, que se a gente conseguir o grupo de membros no YouTube, a gente vai ficar felizão. Acabou, virou o jogo daí. É isso aí.